programação com a presença do Vanjo, lá de Salvador, né? Ele vai estar conosco durante o feriado, mais alguns dias, e queremos fazer uma programação aqui no prédio aqui do Cruzeiro, como fizemos com os jovens no feriado do Carnaval. Nós vamos ter também uma programação aqui com o Vanjo para toda a congregação ou alguns grupos específicos. Nós vamos, o quanto possível, o mais rapidamente possível, passar uma agenda para os irmãos, mas só para já dizer que no feriado da Páscoa o Vanjo estará em Brasília e nós teremos uma programação com a congregação, com ele, tá bem? E aí também os líderes e outros irmãos vamos ter a oportunidade de estar com ele. Uma outra coisa, nós estamos retomando hoje um trabalho aqui específico no domingo com as crianças. E hoje elas já vão poder agora, as crianças de 3 a 9 anos, acompanhar ali a Rafaela e a Patrícia. Nesse primeiro momento, elas vão desenvolver uma atividade com as crianças até o encontro da Páscoa. Depois, nós vamos reestruturar aí todo aquele trabalho que nós sempre tivemos com as classes, com faixa etária, enfim. Mas, de momento, as crianças de 3 a 9 anos já podem sair, serem aqui conduzidos lá para a sala lá em cima, acompanhar a Rafaela e Patrícia. É bom, podemos agora estar com o rosto desvendado, né? Essa palavra. Queria aproveitar e fazer algumas apresentações também. Pode ser que você sinta necessidade de se apresentar ou de se reapresentar às pessoas que você só conheceu de máscara, né? Então, agora, com o rosto desvendado, nos contemplando face a face, podemos melhorar a nossa comunhão, porque tem aquele pessoal que ri dentro da máscara, você não sabe se está rindo, se não está rindo, como é que está, né? E agora a gente vai, então, poder experimentar essa comunhão mais aí próxima, porque, na verdade, né, amados, Deus não vê máscaras, Deus só vê rostos. A gente aqui tem uma ilusão de que a máscara esconde alguma coisa. Não esconde. Pode até proteger do vírus, mas não dos olhos daquele que vê todas as coisas. Enfim, então queria apresentar aos irmãos algumas pessoas que estão chegando ao nosso meio. Um casal, o Pedro e a Maria. A Maria já esteve aqui, já foi apresentada, mas queria, por gentileza, Pedro e Maria, estão congregando conosco aí, até algum tempo. E os 3 filhos que devem estar por aí em algum lugar. Já subiram lá. Obrigado, Pedro, Maria. Depois vocês podem cumprimentá-los. Estão relacionando com Danilo e Milena. E depois também, oportunamente, o irmão do Pedro foi batizado nesse retiro, agora no Carnaval, no encontro que os irmãos tiveram, e a esposa, mas vamos contar essa história quando eles estiverem aqui para testemunharem também o que o Senhor continua fazendo, operando, chamando pessoas, enfim. Amém. Queria apresentar também o Renato e a Djane, acredito que isso, os reconheci pela foto do WhatsApp, né? Ainda não tínhamos nos encontrado. São irmãos que estão vindo lá de Salvador, né? Da congregação lá, para morar em Brasília. Também, por favor, os irmãos os recebam aí com um abraço, com as boas-vindas. Que o Senhor abençoe vocês, cumpra todo o propósito do Senhor para a família de vocês aqui na cidade. Amém? Bem-vindos. Oi? O filho, cadê o filho? Como é o teu nome? João. E o João?
Perfeitamente. Seja bem-vindo. Bom, eu não sei se tem mais alguém que... Acho que... Bom, se tiver alguém que você não conhece, você vai lá, se apresenta assim, sem máscara, e diz, olha, seu nome e tal, enfim. Amados, nós tínhamos alguns testemunhos e compartilhamentos para hoje, inclusive sobre a atividade que tivemos aqui no feriado do Carnaval com os jovens. Mas antes de irmos aí por esse caminho, eu queria chamar aqui para também dar um testemunho, a palavra para a congregação, a Lucita. Por favor, Lucita. Lucita passou um período que nós acompanhamos em oração, bastante difícil, mas, graças a Deus, está aqui, ela mesma vai contar um pouco. Bom dia, eu quero agradecer, primeiramente, a todos os irmãos pelas orações, agradecer a Márcia também, especialmente, que esteve comigo lá na hora da cirurgia, foi muito bom, mas eu quero contar só alguns detalhes que, apesar de serem cômicos, foram verdade, né? Um dia antes que eu fui internada, a Sandra e o Fernando foram orar pela minha mãe. E eu pensei, até comentei com ela depois, que eles estavam orando pela minha mãe, mas eles foram orar por mim. E eu nem sabia que eu teria que passar por tanta coisa que eu passei, né? Até comentei com ela, assim, eu falei, olha, Sandra, eu estou sentindo uma dor aqui no peito, uma dor nas costas, o pé inchado, nem sou muito de bebê, né? Mas o pé estava inchado, inchado, inchado. Aí eu falei, já sei o que é, pode deixar que eu já sei. Isso é problema de ortopedia. Então, eu vou ao hospital, vou fazer a ficha de ortopedia e pronto, tomo um anti-inflamatório e vou para casa. Aí fui para um hospital lá no Gama mesmo, e aí sentindo muita dor. Quando eu cheguei lá, eles fizeram os exames lá e demorou. Não vou contar todos os detalhes, mas uma coisa interessante é que o médico me chamou e falou assim, você vai ter que ser internada agora. Aí eu falei assim, olha, doutor, eu não vou poder. Eu não vou poder. Quase que eu falei assim, não posso morrer hoje, porque eu estou cuidando da minha mãe, né? Aí ele falou assim, mas você vai ter que ficar. Eu falei assim, mas vamos fazer o seguinte, doutor, amanhã eu volto. Você vai estar aqui amanhã? Aí ele me olhou assim, como quem diz, eu vou estar, você é que não vai estar. Ele falou assim, você está correndo risco de óbito. Eu falei, hã? Então, acho que é melhor eu esperar um pouco, né, nesse caso. Vou sentar aqui e vou aguardar. Mas aí, então, interessante é que o médico era amigo da Ângela. Para que o médico é amigo da Ângela, né? Ninguém sabe, né? Mas o Senhor sabe. Aí até que depois ela me contou que ele até ligou para outra plantonista para ver se eu não tinha ido embora mesmo, né? Porque eu estava querendo ir embora. Mas aí eu passei por todo esse tratamento, foi muito bom. Muita gente me ajudou demais, dei trabalho para muita gente, para a Sueli, para a Graça, para a Neuza, para a Vi, para não sei quem, para não sei quem. Não dá nem para citar todos vocês aqui. Mas eu agradeço a Deus e eu pude ver que a mão do Senhor, primeiro, queria cuidar da minha mãe, se eu tivesse ido ou não. Ficou claro isso, né? Que ele iria cuidar da minha mãe. E depois que ele sabe tudo que vai nos acontecer, a gente não precisa se preocupar, porque ele sabe todas as coisas. Então, eu passei por um tratamento durante um ano, graças a Deus já estou curada e agradeço a oração dos irmãos. Muito obrigada. Amém. Bom, a Lucita resumiu bastante a história, mas dessa internação primeira que ela teve, que era trombose, embolia, qualquer coisa que seja, depois acabou na bateria de exames sendo diagnosticado um câncer na região do abdômen, e ela então teve que passar todo o processo depois
de cirurgia e tratamento, enfim. Então, foi um caminho longo aí de dificuldade. Nesse período, tudo fica mais complicado, né? A UTI, aí tem a UTI do Covid, você pode escolher UTI com Covid, sem Covid, UTI, enfim, os hospitais lotados, às vezes, médicos com agenda complicada, enfim, tudo é bastante difícil, mas com a graça do Senhor, tudo se superou. E ela também continua com a mãe, com a dona Maria Rosa, em casa, mas é muito, muito, muito debilitada, já acamada, já demandando assim, tratamento intensivo, enfim. Mas graças a Deus. Amados, nós tivemos, então, no feriado do Carnaval, uma programação que era para ter sido feita num retiro lá na chácara, mas avaliamos, nós, pastores, estávamos envolvidos com isso, eu, Horácio, Wagner e Edilson, Wagner representando lá o presbitério deles, né, que seria ainda difícil na chácara fazer o retiro, cumprindo os protocolos ainda vigentes em relação à pandemia, especialmente em relação à refeição, dormitório. Então, decidimos transferir a programação aqui para o prédio. Um pouco de frustração de todo mundo, né? Porque na chácara muito melhor, mas nos surpreendeu, graças a Deus, tanto a participação, tínhamos aqui em torno de 100 jovens, em todos os eventos, fazemos encontros pela manhã e à noite, né? Além de mais, algumas vezes quase 200, acompanhando pelas transmissões que estavam sendo feitas dos encontros. E tínhamos muita expectativa nesse momento, nesse evento, principalmente porque sabíamos que com 2 anos já, então, de pandemia, especialmente os mais jovens sofreram bastante com o isolamento, com o distanciamento, com a dificuldade da escola, à distância, ou em casa, ou o que seja. E tínhamos muita expectativa também em relação ao momento mesmo, né, da igreja no Brasil, vamos dizer assim, e nosso momento como igreja, de como isso está sendo trabalhado na mente, na cabeça da geração mais nova, dos mais velhos também, mas uma preocupação com os mais novos, porque tem uma questão de futuro envolvido, né? De futuro. Então, quando a gente está assim, do meio para o fim da carreira, tem menos questões abertas sobre o futuro, sobre família, profissão, enfim. Mesmo em relação a Deus, espera-se, não é, que a gente tenha mais tranquilidade, inclusive com as nossas dúvidas. Mas os mais jovens imaginavam que podiam estar sofrendo muito com isso, com toda essa circunstância. Então, foi excelente termos feito os encontros aqui, na dinâmica possível do ambiente do local. E eu queria, então, agora dar uma oportunidade para aqueles que acompanharam os encontros, ou aqui, ou online, pudessem compartilhar com os irmãos algo do que receberam, do que Deus lhes tenha falado nesses dias aqui. As ministrações, as palavras continuam à disposição, estão aí no grupo de comunicação da igreja, né? Estão lá todos os vídeos que foram produzidos por meio de um canal no YouTube. Então, os irmãos podem, os que não tiveram oportunidade de ver, vale muito a pena acompanhar. Enquanto eles formam a fila aqui para testemunhar, compartilhar, eu tenho experiência de organizar esse tipo de confusão, porque eu trabalhei anos no plenário da Câmara, então é tranquilo. Você bota o microfone de à parte, o pessoal se inscreve. Lá tinha uma vantagem, que é um negócio que a gente podia pôr na igreja, sabia? Eu estou falando agora contra mim mesmo. O presidente disse assim, você tem a palavra, aí 3 minutos, né? Aí tem um cronômetrozinho ligado ao microfone. Dá 3 minutos, puf,
É muito divertido. O cara está na mão e empolga. Acabou o seu tempo. Vamos embora. Enfim. Mas só dizer aos irmãos que o tema do nosso retiro, o tema geral, assim, era mentes renovadas, pessoas transformadas. A ideia era, a partir desse princípio de transformação pela renovação da mente, nós encontramos vários textos do Novo Testamento, mas eu acho que todo mundo aqui já lembrou de Romanos 12, 1 e 2, né? O texto de Paulo, que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a ideia era como precisamos renovar a nossa mente para que a nossa vida seja transformada. A ideia de que a vida cristã não é apenas aprender um comportamento externo, um padrão de vida, de relacionamento, um padrão moral, mas ela é principalmente uma transformação interior, que vem lá desde o arrependimento, que são duas expressões que a Bíblia usa, que tem a ver com mudança de mente. Uma mais comum no nosso meio, de falarmos nela, que é o arrependimento, né? A mudança de mente, a metanoia, enfim, a mudança de disposição interior e tal. E a outra é exatamente a renovação da mente, que tem a ver com a caminhada, com o processo contínuo em relação a tudo que nós somos, cada coisa que nós somos, cada área da vida, nós irmos assimilando os conceitos de Deus, as ideias de Deus, a vontade de Deus, temos a nossa mente renovada, para que aí sim possamos ser transformados, de tal maneira que passemos a experimentar a vontade de Deus, não como difícil, complicada, como padrão elevado, qualquer coisa que seja, mas como boa, perfeita e agradável. O homem natural não tem como achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Ele pode até admirar a vontade de Deus como um conceito, mas ele não tem como experimentar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, porque vai contra todo o íntimo dele. Tudo nele se revolta, ainda que ele possa achar bonito na prática. Não, divida o que você tem com quem não tem. As pessoas podem achar isso lindo, como ideologia, como filosofia, o que seja, mas na hora de você efetivamente dar aquilo que você tem, algo dentro de você não acha isso nada agradável. Pode até fazer por uma consciência de dever, enfim, mas achar agradável não acha. Enfim, então a ideia era refletirmos de várias maneiras, em vários aspectos, sobre isso. A necessidade de uma mente renovada, de uma renovação da mente, para que nós possamos ser transformados. Tanto interiormente, nos nossos desejos, vontades, sonhos, conceitos, ideias, mas também na nossa vida, no nosso agir, no nosso falar. E o interessante é que Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Os tradutores brigam um pouco com essa palavra, porque parece que racional não cabe muito no texto, já que Paulo vinha falando antes, nos capítulos anteriores de Romanos, sobre a condição do homem, salvação pela fé, sobre batismo, sobre o pecado na natureza humana, a libertação que o Espírito traz. Então, você tem versões que traduzem ali. Não, ele não é racional, é espiritual. Bom, sem querer chatear ninguém com isso, mas a palavra no original é lógico, lógicos. Tem a ver com lógica. Lógica, a gente associa lógica com razão, racionalismo. Mas na Bíblia, lógico tem a ver com logos, com palavra.
com entendimento, com o verbo de Deus. Que Paulo está dizendo assim, se você acredita em tudo que eu falei antes, o coerente, o que você tem que fazer com base em tudo isso, você entende batismo, entende o pecado, entende salvação, entende o Espírito Santo, então só tem uma coisa para você fazer, a única coisa coerente para você fazer é se oferecer a Deus. É lógico. Enfim, era esse o tema. Isso foi percorrido de várias formas pelas pessoas que ministraram, que compartilharam a partir dessa abordagem. E propusemos também, fizemos algumas dinâmicas da maneira como dava para fazer, mas uma que foi muito interessante. Nós perguntamos a várias pessoas antes do retiro, vários irmãos mais velhos, assim, mais ou menos da idade de alguns aqui, um pouco para lá, um pouco para cá, mas a ideia é que tivessem mais tempo de caminhada, né? Mais experientes, talvez melhor dizer assim. Nós fizemos uma pergunta para esses irmãos antes do retiro, perguntei para a gente, tudo quanto é lugar, por aí, pelo Brasil. E a pergunta, tivemos resposta até do exterior, que era assim, o que você gostaria que tivesse sido ensinado a você, ou que você tivesse entendido com mais clareza no início da sua caminhada com o Senhor? Que hoje você acha que teria feito diferença? Se alguém tivesse me falado isso lá atrás, teria sido me economizado algumas questões para frente. Era essa a ideia. E eu obtive várias respostas muito interessantes, mantidas em sigilo, porque algumas pessoas que responderam, eu conheço as pessoas, eu sei do que elas estão falando, enfim. Nós fizemos, com a ajuda aqui da nossa equipe artística, técnica e gráfica, um painel com as 20 principais respostas, juntando algumas, né? Algumas foram dadas por mais de uma pessoa, e pedimos aos jovens que fossem lá no painel e selecionassem 3 que achassem mais interessantes, relevantes, ou que lhes falasse mais de perto. Temos um adesivozinho, né, ideia aqui do Maurício. Ficou bem legal, porque você tinha 2 visões ali. Uma visão dos mais experientes, que é um olhar para trás. E uma visão dos mais novos, mais jovens, que é um olhar do presente. Do presente. Então, tem coisas, talvez, que os mais velhos disseram, que os mais novos ainda não identificaram como importantes. Por quê? Porque são mais novos. Não tomaram os tropicão na vida. E aquilo não parece uma coisa importante. Por outro lado, algumas coisas muito interessantes. Houve uma coincidência, enfim. Foi outra atividade que a gente teve aqui. Bom, então, vou deixar agora a oportunidade para que os irmãos e irmãs que compartilharam, que estiveram aqui nesse período, que acompanharam de alguma maneira essa programação, quiserem vir aqui dividir com todos do que possam ter recebido de Deus, aprendido, que Deus tenha falado, não necessariamente nas ministrações, mas tivemos vários momentos de adoração, vários momentos de comunhão com Deus, e eu sei que tudo isso daí, a expectativa da gente, na verdade, é que Deus fale da maneira como Ele entender que deve, não necessariamente na nossa programação. Agora vamos deixar aqui um silêncio constrangedor, até que alguém venha aqui quebrá-lo. Bom dia. Bem rapidinho. Eu anotei algumas coisas que ficaram mais fortes para mim. E eu achei no primeiro momento que elas estavam meio desconexas, mas no final, eu até compartilhei ontem, no final tem um sentido completo, né? E assim, é um compilado do que eu achei mais importante, de todos os dias, de todas as palavras. E aí eu achei algumas coisas e incrivelmente elas se juntam no final, de alguma forma. É só
Deus que explica mesmo, né? Então, basicamente, o que eu anotei foi que o arrependimento é mudança de vida e se submeter à autoridade de Cristo. Se eu amo o Senhor, eu me sujeito a Ele. Quem toma as decisões é o meu dono. Então, eu devo submeter as minhas vontades ao senhorio de Cristo. Desse modo, me inspiro na condição de filho e amigo e obediência. Então, obedecer não é simplesmente você ser escravo, enfim, você se põe nessa condição de filho. Então, essa condição é a coisa máxima que um homem pode buscar na vida. Não é só se submeter por submeter, não é só obedecer por obedecer a Deus. Você está nessa condição que, no primeiro momento, você não era digno nem de desatar as sandálias. E aí Deus vem, morre pela gente e chama a gente de filho, chama a gente de amigo, que foi até uma coisa que ficou muito marcada no meu coração, e eu fiquei constrangido com isso. Então, quando eu obedeço a Deus, eu fico nessa condição que abala as estruturas, né? Que eu não sou digno de estar. Então, isso falou muito comigo. E também a palavra de Filipenses 4:8. Deixa eu abrir aqui. Que fala sobre a gente manter nossos pensamentos em Deus a todo momento, né? Não precisa abrir, não, é bem rapidinho. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, nesse sentido de obedecer a Deus, também a gente tem que manter nossos olhos fixos em Deus a todo momento, e isso é uma coisa que também foi batido aqui no Retiro, e tá sendo realmente transformador assim, na minha vida. No momento que eu acordo, eu estou fazendo esse exercício de já estar respirando Deus, de pensar em Deus, coisas que a gente fez aqui. Então, é basicamente isso, o que o Fernando falou, metanoia, mudança de mente, e saber que a gente tem um dono, que a gente, incrivelmente, está nessa condição de ser filho, né? Que é a coisa mais maravilhosa que um homem pode ter na vida, né? É isso. Amém, amém. O Senhor operou, até o baterista veio falar que o baterista é uma criatura meio autista, difícil de falar, né, Moisés? Mas o Rafael falou algumas coisas muito importantes aqui. Uma tem a ver com essa convicção de ser filho de Deus. Para nós, isso parece uma coisa banal e uma coisa que foi, infelizmente, na religiosidade tradicional brasileira, católica, que seja, tornado vazio. Mas não era assim para as pessoas que ouviam Jesus. Quando Jesus falava, olha, vocês têm um Pai que está nos céus, era algo completamente revolucionário, completamente difícil até de entender e aceitar. Jesus, uma das acusações contra ele é porque ele se dizia filho de Deus. E isso era heresia, se fazer igual a Deus. Então, um pensamento revolucionário esse, renovador de mente. Eu sou filho de Deus, Deus me ama. O amor do Pai é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu fui adotado, acolhido como filho. Você olhar para a vida com essa perspectiva, muda completamente a sua maneira de entender a si mesmo, de entender o mundo, as coisas que te acontecem. Isso é bastante importante, uma renovação de mente necessária. Muita gente que não vê Deus assim, não entende Deus assim, por qualquer razão. Mas a figura do Pai está tanto o governo como o amor, o cuidado, o provimento, a correção, quando necessária, mas principalmente a ideia de que você pertence a Ele. Você pertence a Ele. E essa questão de ocupar o pensamento, né? A gente falou um pouco disso no encontro. Então, quanto mais tempo um pensamento ruim fica na sua cabeça, mais ele te contamina. É igual você começar a respirar um ar poluído. No começo não te abala muito, mas à medida que o tempo passa, aquilo te contamina completamente. Pode te matar. Principalmente
quando o nível de poluição não é tão alto que você não percebe tão claramente. Da mesma forma, quanto mais tempo a nossa mente estiver nas coisas de Deus, isso vai nos influenciar, nos transformar, nos levar a uma renovação e a uma mudança de atitude. É um exercício, né? É uma prática que a gente tem que batalhar por ela. Vem, Davi. Amém. Bom dia. Eu queria compartilhar um pouquinho. Eu já até falei ontem no Encontro de Jovens. Então, quem está escutando de novo vai ter que escutar de novo, porque é isso aí. Veio ontem porque quis. Mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre um tema que, na verdade, nem foi em si o tema do retiro, mas a gente compartilhou nessa dinâmica e Deus tem falado bastante comigo sobre isso, que é a perseverança, né, que faz parte do processo a longo prazo de renovação de mente, né, Fernando? E no mundo, o conceito de perseverança tem a ver com o quanto você consegue suportar do processo, né? Então, fulano perseverou no estudar para concurso e passou no concurso. Então, ele perseverou nisso. E é um conceito totalmente oposto ao que Deus traz sobre perseverança. Quando Deus fala de perseverança, ele traz para a gente tanto querer como efetuar, né? Lá em Filipenses 2,13 fala, porque Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então, Deus gera em nós essa vontade de permanecer nele, essa perseverança, né? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, onde a gente tem a linguagem de murmurar, a gente sofre muito. Quando a gente murmura por alguma coisa que a gente está sofrendo, e pode até ser lícito um sofrimento justo, né? Poxa, eu estou sofrendo mesmo nessa situação. Mas a murmuração expressa o que está dentro do coração da gente, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente passa por alguma injustiça, né, a Bíblia traz um sentido completamente oposto também, né? Uma renovação de mente. Traz um sentido oposto para esse sofrimento. Os apóstolos, quando passavam por perseguição, eles tinham motivo de alegria por passar e poder sofrer em nome de Cristo, né? Então, ontem a gente compartilhou isso também. Em Tiago 1,2 fala, né? Meus irmãos, têm motivo de grande alegria quando passardes por várias provações, né? Então, é muito oposto ao que o mundo ensina. O mundo ensina, tipo assim, passou por algum momento ruim, você pode reclamar. É justo, você está nesse papel de reclamar. Mas Cristo ensina que quando a gente passa por momentos de provação, a gente recebe esse renovo do Senhor e a gente pode se alegrar, mesmo em momentos difíceis. Aí ontem a gente leu junto, Fernando, Mateus, na verdade foi Atos, a gente estava lendo Atos essa semana, os meninos, e quando os apóstolos sofreram, foram açoitados, eles saíram regozijantes, porque eles tiveram a honra de poderem sofrer pelo nome de Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu apanho qualquer coisa nesse sentido, sofro alguma coisa da vida, eu falo, sofro alguma injustiça em nome de Deus, sofro alguma represália no ambiente de faculdade, trabalho e tal, minha primeira reação, pô, Deus, por que comigo? Eu estou fazendo aqui tudo certo e está acontecendo comigo. Mas os apóstolos apanharam, sofreram na pele, sofreram injustiça pelo nome de Cristo e eles saíram comemorando. A Bíblia fala que eles comemoraram uns com os outros, né? Que eles foram dignos de sofrerem injustiça ao nome de Deus, pelo nome do Senhor. O último trecho que me falou muito forte sobre perseverança foi lá em Mateus 14, quando os discípulos estão passando por aquela tempestade no barco. E aí Jesus aparece e fala assim, Pedro, vem. E aí Pedro tem coragem e ele dá o primeiro passo para fora. Ele consegue sair do barco e ir em direção a Jesus. E aí ele tira os olhos de Jesus e ele olha para baixo. E ele vê as ondas, ele vê o vento, vem o medo. E são coisas que ele podia se assustar. É lícito. Quem anda em sã consciência já estava vendo sobrenatural, mas se eu olhasse para o tamanho da onda, eu ia desanimar. Só que o erro de Pedro ali naquela circunstância foi ele tirar os olhos de Jesus, né? Então, o segredo para a gente perseverar, para a gente conseguir perseverar até o fim e ser salvo, que é um meio, não é um fim. O perseverar não é uma forma de eu chegar lá. O perseverar todos os dias em Cristo é a minha finalidade. A gente vê como a forma de eu perseverar, eu vou conseguir ser salvo. Mas a salvação, a perseverança é a nossa salvação diária.
todos os dias, a gente perseverando até o fim, a gente vai chegar lá, né? E Pedro teve essa experiência muito forte. Ele saiu do barco, ele viveu o sobrenatural. Jesus falou, vem. Só que ele tirou os olhos de Jesus. E eu queria compartilhar isso, que a gente consiga perseverar. Às vezes, em 20, 30, 40 anos de caminhada, que eu ainda não cheguei com o Senhor, se Deus quiser, onde eu vou chegar lá. Mas vão ter dias que a gente não está 100%, que a gente não está regozijante, que a gente não está cheio, mas a perseverança, através da fé, que é uma arma que o Senhor nos deu, ela vai fazer a gente chegar lá e um dia nós vamos nos encontrar nos céus e vamos ser cheios do Senhor já na terra, mas vamos chegar lá pela perseverança, pela nossa fé. Amém? Amém. Esse tema que o Davi trouxe, ele, na verdade, estava ligado, se apresentou de algumas maneiras no encontro. Uma das respostas que foi dada por mais de uma pessoa, aquela nossa perguntinha, era assim: gostaria de ter sido mais preparado para as dificuldades da vida. Na vida, não apenas rosas, mas também espinhos. O tema do sofrimento foi pouco abordado. Mais de uma das pessoas mais experientes disseram isso. E tem a ver com outras respostas que foram dadas do tipo: por que nós, jovens e discípulos, rapazes e moças que estamos tentando viver uma vida cristã certinha, tudo, a gente apanha mais do que os outros, né? Enfrenta mais dificuldades e mais oposições. E mesmo a questão, no final das contas, do sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Pessoas boas sofrem. Nós sabemos disso. E o sofrimento, muitas vezes, se torna um problema na mente da pessoa. Uma dificuldade de tanto assim, teórica, vamos dizer assim, teológica, doutrinária, filosófica, de entender por que pessoas boas sofrem, por que Deus permite o sofrimento, enfim. E, principalmente, ou também, quando rebate na sua vida, que não é mais uma questão filosófica, é uma questão da vida. Então, esse também é um assunto, talvez a gente deva, em algum momento, conversar sobre ele, tem a ver com essa questão de perseverar, de continuar e prosseguir ainda em meio das diversidades e sofrimentos, né? Mas queria recomendar novamente, agora aqui de viva voz, um texto, foi escrito pelo Elias, está publicado e divulgado aí no grupo da Elias Brito Júnior, camarada ali. Excelente. O Elias escreve exatamente sobre isso, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Está no grupo aí de comunicação da congregação, vale muito, muito a pena lerem. E talvez, eventualmente, a gente voltar a conversar um pouco sobre isso, né? Existe uma questão de... Acho que a gente propôs alguns exercícios, alguns caminhos para os meninos fazerem, os roteiros de estudo, que felizmente a gente não pôde usar aqui, não tinha tempo, sobre caminhos de transformação. E um deles é esse, muito claro na Bíblia, que Deus usa as tribulações, os sofrimentos, as provações para nos transformar. Isso assim, aparece em muitos textos, de várias formas. E um problema é que nós vivemos numa geração que não foi, assim, a geração que não foi ensinada a sofrer, está sofrendo. E está muita gente ficando completamente perdida, desorientada e doente na alma por causa disso. Uma geração que não foi preparada para sofrer. Assim, ninguém... assim, a geração dos meus pais foi preparada para sofrer. A vida vai ser difícil, vai ser dura, você tem que ralar. E vamos embora. Então, se você ainda era homem e tinha um pai forte em casa, meu pai, uma das canções de ninar dele para a gente era assim: não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida, viver é lutar. O verso de Gonçalves Dias, né? Eu sei decorado até hoje.
A vida é combate que os fracos abate, os fortes, os bravos, só pode exaltar. Eu disse, meu caro, vai ser difícil mesmo, vamos para o pau. As pessoas eram ensinadas a esperar a dificuldade na vida e a enfrentar. Essa geração, que eu ainda me incluo nela, ainda estou aqui, não foi ensinada a enfrentar dificuldades e sofrimentos. Não foi ensinada. Foi, pelo contrário, assim, iludida, que sempre vai ter uma solução, ou vem da ciência, ou vem do governo, ou vem de alguém, ou vem da religião, de algum lugar, vai ter uma solução e você não vai precisar sofrer. Ou se vai sofrer, vai ser só um pouquinho, rapidinho. E logo passa, e logo vem a bênção. Bom, é um assunto longo, né? Só para a gente pensar que essa renovação de mente é necessária. Como nós vemos e encaramos as provações e as circunstâncias difíceis. E aí, como vamos, então, perseverar nelas para poder chegarmos até onde o Senhor nos quer levar, né? Isso precisa mudar na mente da gente. Uma coisa que eu li logo no início da minha caminhada, um dos livros que a gente lia, eu até já usei esse livro aqui em algum momento aí, um livro que chama, do Otmani, chama Obreiro Cristão Normal. Tem várias características que ele acha importantes no obreiro cristão. E um capítulo que me marcou profundamente, que ele botou lá assim, disposto a sofrer. A questão de disposição mental. Se você for numa de evitar o sofrimento a qualquer custo, você não vai fazer nada para Deus. Nada. Basta uma chuvinha, um pneu furado, qualquer coisa tira você do rumo. Qualquer dor de cabeça, qualquer situação, vai fazer você desistir. Aí diz assim, o cristão não procura o sofrimento. Não ganha nada em procurar o sofrimento. Mas um cristão não evita o sofrimento, se estiver no caminho dele. É a disposição mental. Amém. Venha, querida. Bom dia. Queria primeiramente glorificar a Deus assim pela vida dos nossos líderes, né, durante esse tempo de retiro, conferência, enfim. Existia uma grande expectativa assim nos jovens, né, de estar esse tempo junto. Fazia muito tempo que a gente não tinha. E eu vi assim o amor mesmo, né, de Jesus através da vida do Fernando, do Wagner, enfim, de todas as pessoas que se dispuseram, né, a estar aqui à frente. A gente sabe que não é fácil. O amor dos irmãos também, né, dispondo de mobília, enfim, tudo para fazer com que esse fosse um momento especial e realmente foi muito transformador, assim, para muitos jovens, né? Os testemunhos foram muito positivos. E queria compartilhar também algumas coisas que Jesus me falou, que foram simples, assim, mas que fizeram muita diferença, produziram frutos em mim, né? Aquele louvor que a gente estava cantando ainda há pouco, Quero Conhecer Jesus, tem uma parte que ele fala sobre que o meu orgulho me tirou do jardim e a tua humildade colocou o jardim em mim. E o Senhor me falou assim, que essa humildade, que era gerada por Ele mesmo em mim, era o que fazia com que meu jardim florescesse. E esse jardim, ele era florescido através das minhas lágrimas, da minha oração, da minha busca. E não é uma humildade que é nossa, né? É uma humildade que é gerada por Deus e através de Deus. E só através dessa humildade mesmo que a gente pode se chegar a Ele. Foi algo simples assim, mas que produziu muita vontade, muito desejo em mim de buscar o Senhor. E uma outra coisa também é que, enquanto o Wagner estava compartilhando sobre andar na luz aqui, eu me imaginei num cenário completamente escuro e com uma pessoa ao meu lado. E aí eu estava descrevendo uma ferida minha para essa pessoa. E eu descrevi assim, com muitos detalhes, né, a respeito dessa ferida, que ela estava sangrando, enfim. E como se a ferida fosse realmente muito grande, mas eu também não estava conseguindo ver essa ferida, eu só estava descrevendo aquilo que eu estava sentindo, porque era um ambiente escuro, né? E a pessoa, ela ia me consolando, me ajudando conforme aquilo que eu ia expressando, né? Aquilo que eu ia descrevendo. Então, eu recebia o consolo a partir daquilo que eu estava sentindo e expressando. E aí, quando acendia a luz, eu via que, na verdade, a ferida era um cortezinho pequeno, né? E eu estava descrevendo como se fosse algo muito grandioso. E eu estava recebendo consolo a partir daquilo.
Então, aquilo me lembrou de que andar na luz nem sempre é o que realmente está acontecendo, mas os nossos sentimentos, eles são ouvidos pela igreja conforme aquilo que a gente abre, né? E eu também, às vezes, posso não estar vendo, né, aquilo quando eu estou nas trevas, na escuridão, ou escondendo alguma coisa, mas o Senhor, quando traz a luz, Ele traz cura. Então, tem muitas lições para a gente tirar, né, desse tipo de situação, e o andar na luz é realmente vida na vida, né? Que a gente lembre disso e glorifique a Deus pelo que a gente tem aqui na igreja, né? Andar na luz um com o outro, vida na vida, compartilhar a refeição, compartilhar a tristeza, a alegria. E é isso, queria animar os irmãos a isso. Amém. Uma outra resposta frequente dos experientes e acompanhada pelos mais novos foi sobre benefícios e necessidades de andar na luz. Não apenas confessando pecados, mas expondo a vida. Isso, alguns dos mais experientes disseram que tivessem aprendido isso mais cedo, teriam andado melhor, teriam sido mais tratados, mais curados, mais expostos. E acho que alguns dos mais novos já, então, concordam, entendem, percebem a diferença que faz isso. A igreja não oferece terapia. A igreja cura por um outro caminho, mais profundo, de uma transformação espiritual mesmo. Então, se eu confesso o meu pecado, não é apenas que eu desabafo, que alguém me consola e me dá um abraço e diz, não, bicho, é assim mesmo, cara, vamos embora. É muito mais do que isso. Existe uma operação espiritual nisso. Por isso, Tiago diz, confessar os outros pecados e orar uns pelos outros para serem curados. Não apenas perdoados, mas curados. Então, algo de renovo, de mudança lá para dentro da gente. E quando a gente vai um pouco mais além, não só confessa atos de pecado, mas a gente se mostra para as pessoas quem a gente é, a luz de Deus vai entrando. Tem um autor que eu gosto muito que diz assim, o pecado quer ficar a sós com o homem. Quanto maior a influência do pecado na vida de um homem, mais profunda a sua solidão. Quanto maior a sua solidão, mais devastador o efeito do pecado. E só tem um caminho de sair disso. A cruz. Confissão. Quando o pecado é confessado, ele perde todo o poder que ele tinha sobre você. Porque o poder do pecado é a culpa, a condenação. Confessado, perdoado. O inimigo chega, você é mentiroso. Tá. Novidade. Já fui perdoado. Qual o poder que você tem sobre mim? Enfim, essa é uma coisa muito preciosa e oportunidade que a gente tem na igreja de crescer nisso, né, irmãos? Ter relacionamentos comprometidos em que isso possa acontecer. Não é tornar isso um ritual, um sacramento, como dizem alguns, mas vida. Vida. E uma vida de Deus fluindo, as barreiras sendo tiradas, vencidas, e o Senhor nos renovando a mente e nos conduzindo. Amém. Ela falou aqui dessa música, né? Eu não sei se quem escreveu essa música, essa frase, meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Quem escreveu isso se conhece o livro do Murray, de humildade. A frase tem tudo a ver com o livro. Pode ser que a pessoa não conheça o livro, que também tem a ver com a Bíblia. Mas o Murray escreve uma coisa assim, que Jesus veio trazer a humildade de volta à terra. Porque foi o orgulho que nos tirou lá do Éden. E só a humildade dele, porque ele se esvaziou. A minha humildade não me levaria para lá. Mas a dele, em mim, me leva de volta para lá. Enfim. Próximos. Quem mais gostaria de compartilhar? Júlia. Bom dia, família.
como o Fernando falou, né, quando o retiro não foi mais na chácara, eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco triste, porque eu estava com uma expectativa, mas, assim, o tempo aqui no prédio foi muito bom, assim, o Senhor realmente me surpreendeu, eu saí muito, muito renovada. E foram vários pontos, até ao escolher o que eu compartilharia, né, foi até difícil, mas isso que o Fernando tem falado, né, sobre a renovação da mente, uma coisa que eu anotei que ele falou, é que até o mundo já entendeu que não adianta só impor um comportamento, né? Que a gente tem que cair na mente. E o que o Senhor espera de nós não é só um comportamento imitado, né? Não é só eu mudar o meu padrão moral. Eu tenho que entender, eu tenho que renovar a minha mente, tenho que pensar de outra forma, né? É um outro hardware, né, para o software poder rodar. Então, de buscar essa renovação. E o que o Fernando também falou é que o processo de renovação ele deve ser conduzido pelo Espírito Santo e que ele leva tempo. E o que o Senhor tem falado muito comigo é de não menosprezar a ação do Espírito Santo, né? Porque é dele tanto querer quanto efetuar, né? O Espírito que vai produzir isso em nós. Então, se eu me avalio e eu não gosto do que eu estou vendo, que com certeza vai acontecer, crer que o Senhor é fiel e ele vai completar a obra, né? E um texto que eu até compartilhei no retiro também, que está em 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24. Eu tenho usado a tradução do Novo Testamento do Gilberto Pickman, né, que congrega com Horácio, que ele traduziu direto do grego para o português. E eu acho muito privilégio, assim, né, a gente ter acesso a um texto na nossa língua materna, enfim, traduzido por alguém que a gente conhece. E aí ele traduz como que o próprio Deus da paz vos santifique por completo, e que toda a totalidade do vosso espírito, alma e corpo seja preservada irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a parte que eu grifei de rosa na minha Bíblia, que é aquele que vos chama é fiel e ele o fará. Então, o Senhor que nos chama e ele é fiel e ele vai fazer em nós, né? E outra coisa também que ficou muito forte, o que o Luiz compartilhou no retiro também, ele compartilhou um pouco sobre por que a gente existe, né? E Deus não nos criou só para nos salvar. Deus ele é completo em si mesmo, né? Ele não precisava de nós. Mas mesmo assim ele nos criou, né? Ele sabia que o homem ia pecar, ele sabia que ele ia ter que morrer para nos salvar, e ainda assim ele julgou que valia a pena nos criar. E que a vida eterna é isso, né? É ter esse relacionamento com o Senhor, é conhecê-lo. E que a pergunta no final, né, não é para que eu fui criado, mas para quem que eu fui criado, né? Eu fui criado para ter um relacionamento com Deus. E, enfim, que a gente siga confiante de que aquele que nos chamou, ele é fiel, ele vai completar a obra que começou em nós. Né? Amém. 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 Esse processo, né, de transformação envolve muita dependência de Deus no final, para não se tornar uma coisa mecânica. A gente falou sobre isso, conversou sobre isso, né? Que a fé é entendimento, não é? A fé não é andar no escuro, é enxergar no escuro. Quando todas as luzes se apagam, quem crê enxerga. Enxerga, entende e anda. Então, essa necessidade da gente se aprofundar nisso, porque no final o propósito do Senhor não é apenas que a gente faça a vontade dele, né, mas que a gente ame a vontade dele. Essa frase não é minha, foi citada aqui algumas vezes, eu fiquei até com problema, assim, porque eu usei essa frase, algumas pessoas citaram, mas não é minha. Assim, enfim, eu li em algum lugar, um autor, no Thomas Merton, e ele diz isso, que ser santo não é fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus, até o diabo vai fazer. Gostando ou não, vai fazer. Ser santo é amar a vontade de Deus. Querer a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus e amar a vontade de Deus. É muito importante isso ser conduzido pelo Espírito, né? E também, correndo aqui os riscos, enfim, de parecer uma indicação assim enviesada, mas recomendo que ouçam a palavra que o Luiz Fernando compartilhou sobre o propósito de Deus. Recomendo, de fato, que ouçam. É como um testemunho dele, mas muito na direção do que a Júlia estava dizendo aqui. Deus não nos criou simplesmente para nos colocar, como ele disse, numa pirâmide da salvação.
mas para sermos filhos, disse o Rafinha, temos um relacionamento com Ele eterno. Amém. Mais alguém, gente? Eu não sou assim tão jovem, né? Mas eu quero falar uma coisa, porque eu acabei ouvindo praticamente todas as palavras e participei aqui junto com o Fernando, né? E eu queria tentar ser rápida também, mas eu queria falar, o Paulo Soares falou, acho que foi no domingo, né? E no último dia, na terça, ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que ele disse que quando ele se converteu, e ele contou várias experiências aqui, que é interessante, até engraçado, mas que ele era o único da família dele que era convertido, né? E ele falou que logo que foi batizado, ele passou no vestibular e foi para a universidade, né? E era um ambiente, assim, ele contou algumas coisas aqui, né, de curso de jornalismo, que era um ambiente bem pesado e tudo, né? E contou alguns testemunhos, e ele falou, muita gente aqui tem a mãe em casa morrendo de orar e clamando a Deus e de joelhos, orando para o filho enfrentar a faculdade, né? E ele falou, eu não tive isso, porque eu era o único convertido da minha família, né? E ele estava falando que ele teve que buscar a Deus e enfrentar a faculdade, enfrentar o mundo, né? E hoje eu vejo realmente, às vezes, os jovens com medo, os pais com medo, né? E eu lembrei de um versículo, 1 João 2,14. Que fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, que os jovens saibam que são fortes, que a palavra de Deus pode permanecer em vocês e vocês vão vencer o maligno para onde vocês forem, seja faculdade, seja trabalho, que vocês têm que ir para testemunhar, para dar testemunho, para ser forte, porque a palavra diz que vocês são fortes e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a gente não tem que ficar prisioneiro do medo, mas tem que ser corajoso, sabendo que a palavra de Deus permanece em vocês. Acho que é em 1 João também que diz que aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Infelizmente, uma coisa que tem acontecido, acredito, é que muitos pais, cristãos e não cristãos, mas muitos pais cristãos, nessa tentativa de evitar que os filhos sofram, passem por dificuldades, e provações, e perseguições, têm muitas vezes criado os seus filhos assim numa tentativa de isolá-los, de criar uma bolha, um gueto, um esconderijo, porque vai ficar pior, meus caros. De fato vai. Ninguém está aqui para dizer que a coisa vai melhorar. Vai piorar, mas exatamente por isso. Preciso lembrar textos como esse. Não são os velhos que vão sair enfrentando esse mundo, essa geração. Aliás, quer dizer os mais jovens que nós mais velhos iremos. Porque já queimamos as pontes. Não tem jeito mais. Mas precisamos criar uma geração, transmitir para uma geração de jovens discípulos uma disposição para enfrentar o que vier, meus caros. Esses dias eu ouvi de novo uma coisa que eu tenho ouvido de vez em quando. Enfim. Um pai teria dito, falou, estou me lembrando de um caso, mas eu ouvi de várias coisas parecidas, que é mais ou menos assim, o Brasil está muito difícil, está muito ruim.
E uma confusão, e LGBT, não sei mais o quê, o governo, não sei o que lá, vou embora daqui criar meus filhos num lugar melhor. Ou, pelo menos, vou sair da cidade, vou arrumar um pedaço de chão, não sei aonde, e ficar lá. Porque esse mundo lascou-se. Ah, não, se dependendo de quem ganhar a próxima eleição, eu me mudo do Brasil. Vou para um país conservador. Amados e queridos, não há como isso agradar a Jesus. Não há. Se a coisa piorar, o que você vai fazer? Você vai embora? Você vai bater em retirada? Não adianta, primeiro porque a guerra está dentro de você e ela vai onde você for. Dessa você não escapa. E essa guerra que está fora vai alcançar você onde você for. Porque a hora que vier a perseguição, meu caro, vai bater em todo mundo, em todo canto, não adianta fugir. A questão é o seguinte, o inimigo vai te alcançar pelas costas, você fugindo? Ele vai te desentocar de uma caverna, de uma gruta que você se enfiou lá? Ou quando o inimigo chegar, você vai estar olhando para ele de frente? Porque você está prosseguindo para o alvo. E se ele cruzou o seu caminho, o problema é dele. Você está indo para onde você tem que ir. Você tem uma missão, um chamado a cumprir. Nem da guerra da Ucrânia dá para você se livrar fugindo. Porque vai aumentar preço, vai não sei o quê. Eu temo, sinceramente, que a gente esteja indo numa mentalidade do mundo de não preparar os filhos, as filhas, uma geração, para as dificuldades que vêm na vida, e para nós cristãos vêm qualificadas. Mas se tiverem que vir, amados, virão. Virão. Essa mentalidade de vamos ficar aqui, que a coisa lá é ruim, manteve, talvez, os primeiros apóstolos muito tempo demais em Jerusalém. Porque o mundo fora de Jerusalém era o mundo grego. Filosofia grega, de práticas pervertidas, templo de Diana, dos Efésios, aquela confusão terrível, pior do que algumas coisas pior do que a gente tem hoje aqui. Então, os caras, não, a gente vai ficar aqui em Jerusalém mesmo. O que Deus fez? Perseguição, dispersão. Vamos ficar em Jerusalém nada. Já meio que diz assim, quando a igreja não cumpre Atos 1:8, de sermos testemunhas em todo lugar, Deus manda Atos 8:1. Vê a perseguição, esparramou todo mundo para todo canto. E foram lá pegar para os gregos, enfrentar Diana dos Efésios, tudo que é governante, que é cão do inferno. Que faz. Então, amados, assim, gostei muito, muito, muito do tempo aqui com os jovens, porque eu sei que há neles uma disposição de enfrentar, de se posicionar e de assumir uma fé. Eu sei. E não podemos ser nós, os mais velhos, aprendê-los e a recuar. O Paulo Soares também tem dito uma coisa que é muito interessante. Essa igreja não pode se tornar ser conduzida por velhos medrosos. Velhos medrosos. Na Bíblia diz, né, quando tu te espantares pelo caminho e o gafanhoto te põe um peso, nós não podemos ser velhos medrosos, tentando juntar, tentando se proteger, tentando fecha aquela porta, fecha aquela janela, não vai lá. A igreja não pode ser conduzida dessa maneira, amados. A igreja tem que ser conduzida por pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, homens e mulheres que estão dispostos a ir onde for e pregar o evangelho onde for, para quem for. Precisa preparação? Precisa. Precisa renovamento? Precisa. A gente precisa transmitir para os jovens algo da nossa experiência. Precisamos aprender com eles, também precisamos. Porque eles vivem um mundo que eu não entendo. Eu não entendo. Cada vez entendo menos. Mas, somando tudo, achei assim que vimos
nos rapazes e moças que estiveram aqui, homens e mulheres, alguns, essa disposição. E nos renova profundamente isso. Amém. Mais uma jovem para falar aqui, né? Não, é só pegando um pouquinho aqui a fala da Sandra, e hoje eu vejo que tem tantos pais, tem tantas crianças pequenas, adolescentes aqui hoje, né? E, assim, realmente a gente tem visto as escolas, as universidades, né? Parece que estão cada vez mais complicadas. Mas um parênteses aqui, isso que o Fernando falou, a gente tem que preparar esses jovens, vamos colocar assim, né? Essas crianças que estão chegando, adolescentes, jovens, para enfrentar essa realidade, porque é proclamar o reino de Deus. E o Elias, a gente estava conversando lá em casa, ele falando para a gente, olha, as coisas devem piorar, né? Assim, as coisas vão piorando, né? Com o tempo, porque o reino de Deus está próximo e a perseguição provavelmente virá, né? Mas, assim, o que eu queria colocar aqui, eu queria falar das minhas filhas, né? Porque, assim, elas foram criadas no Evangelho. E eu lembro da Júlia, quando ela se converteu, eu não sei se o Fernando lembra disso, a gente foi conversar e ela saiu de uma escola que ela ficou até 8 anos, até o 8º ano, e aí ela teria que mudar de colégio, uma decisão dela, ela queria ir para uma outra escola porque ela queria se preparar para a universidade, vamos dizer assim. E aí, uma coisa que ela colocou, ela se converteu e ela falou, eu quero me batizar porque eu quero ser colocada em Cristo, enxertada em Cristo, para enfrentar a nova escola. Porque a primeira escola era uma escola cristã, então a gente até conhecia muitas pessoas, era um grupo ali de amigos, de professores, tinha acesso a todo mundo, o que era falado, né? Tinha um momento de devocional, ali antes de começar a escola e tal. Então, assim, elas foram criadas nesse ambiente. A escola da Júlia e da Elisa foram nesse ambiente. E aí, quando a Júlia ia mudar para uma outra escola, que ela sabia que esse ambiente não iria existir mais, ela falou, eu quero ser enxertada em Cristo, para enfrentar agora essa nova fase da minha vida, que foi no 9º ano, e depois deu o 2º grau e tal. E, glória a Deus, ela está firme. Né? Hoje ela está numa universidade, ela está firme. A Elisa, ela teve um período que ela ficou nessa escola cristã, vamos dizer assim, que, gente, eu não estou fazendo aqui, né, nenhum, assim, propaganda ou nada disso. Mas, assim, a Elisa ficou, e aí depois ela precisou sair por questão de metodologia da escola, e ela não se adaptou, a gente levou para um outro colégio. Mesmo assim, Deus abençoou, né? Porque ela ficou numa turma muito bacana, uma escola menor, eu tinha também acesso ao colégio e tal. E quando ela precisou sair dessa escola, porque não tinha mais a série dela, eu deixei ela resolver. Claro, a gente ficou orando assim, resolver assim, né? Vamos estar orando e tal. Ela mesma quis voltar para essa outra escola, que era uma escola cristã, ela quis voltar para essa escola. Eu até pensei que ela nem ia querer mais voltar. Ela decidiu voltar para essa escola. Foi uma escolha, levei ela em vários colégios, Elisa, você gosta desse? O que você acha? Vi a metodologia, conversamos com a direção da escola, ela mesma decidiu. E foi uma bênção para a vida da Elisa. Não tem negócio de turminha, de pessoas complicadas. Claro que a gente ficava assim, sempre observando, levando para dentro de casa, conhecendo os amigos. Júlia teve problema com uma amiga, que a gente logo sacou que não era aquilo para ela desfez a amizade. Mas, assim, é depender de Deus, né? Resumindo tudo isso. Eu sei que nós estamos aflitos, nós pais de filhos pequenos estamos aflitos, né? O que a gente tem visto e escutado aí, mas assim, é depender de Deus, não tem como tirá-los do mundo, tá? Mas fortalecer os nossos filhos no evangelho, no corpo. Esse dia eu falei para uma pessoa assim, volte a ir aos encontros gerais, porque os seus filhos precisam ver que tem uma comunhão, seus filhos precisam ver vocês saindo de casa e vindo sentar aqui, sabe, junto com outros irmãos, né? Porque isso que é importante, né? Encontros online é legal, mas quando foi necessário, agora não é mais necessário. Gente, eu achei o louvor lindo, todo mundo aqui olhando para a cara de cada um, assim, o rostinho, todo mundo alegre, eu achei lindo o louvor, né? É isso que a gente precisa, essa presença do Senhor e do corpo. Vendo o Maurício aqui, eu lembrei, uma vez eu conversando com o Maurício sobre a UNB, aí o Maurício falou, não, para mim a UNB foi boa, eu me converti quando eu estava lá. Então, assim, ele se converteu quando estava no UNB, né? Então, assim, gente, eu sei que estou aqui trazendo nenhuma discussão, nada disso, mas, assim, vamos olhar para Jesus, não vamos ficar sozinhos,
né? Vão buscar conselho na igreja, com os irmãos, ver exemplos de irmãos que estão caminhando, que estão ali buscando fazer a vontade de Deus, né? E que esses jovens são fortes, sim, né? E a gente tem que mostrar para eles que eles podem enfrentar o mundo, tá? Agora, sozinhos, não, mas no corpo. Eu vi como o retiro de jovens foi importante, como as meninas chegavam em casa felizes, contando para mim o que tinha acontecido, né? A comunhão, quando eles se encontravam, depois saíam daqui. Gente, foi muito bom. O retiro aqui interno foi uma bênção. Eu, como mãe, presenciei isso na vida das minhas filhas. Amém? Amém. Eu também me converti na UNB, nada menos que ano 79, ano duro da ditadura, a universidade completamente tomada por uma discussão de comunismo, socialismo, ateísmo, tudo que você pensar. Também não tinha pais convertidos. Me converti lá, com todas as propostas do mundo à minha disposição. Se meu pai tinha alguma preocupação comigo e meu irmão, era da gente estudar demais, ser nerd demais, não sair, não ir para festa, era essa a preocupação deles. Era isso. E a gente conheceu o evangelho, né, desse tiroteio lá, época ali do Elias. Amados, os tempos mudam. Acho que nós, mais velhos, não podemos querer replicar a nossa experiência para a geração mais nova. Isso não funciona. O meu tempo foi o meu tempo. E a graça de Deus se manifestou na minha história, como foi a minha história. Mas acho que a gente tem, principalmente, buscar discernimento para sermos canais dessa graça de Deus. E fazermos e agirmos de acordo com aquilo que o Evangelho nos aponta e nos diz, para fazer e agir. Não porque a sociedade pegou a direita, pegou a esquerda, foi para cima, foi para baixo. Isso não. Isso não. Existe um ambiente, ele é hostil, vamos enfrentá-lo. É favorável? Glória a Deus, vamos aproveitar o que ele tem de favorável. E vamos prosperar. Mas talvez um assunto que a gente possa usar aí depois com o Vanjo, quando ele vier aqui, porque a gente fez uma outra pesquisa, né? Eu adoro umas pesquisazinhas assim. A gente mandou um formulário eletrônico para os jovens inscritos. E alguns responderam, perguntando quais dificuldades você tem hoje na sua vida, que perguntas você gostaria de fazer e como vão lá os seus relacionamentos na igreja. Eram 3 perguntas abertas. Resposta campeã. Maior número de opções. Como problema, relacionamento com os pais. Basicamente, jovens cristãos, filhos de discípulos, veem como um problema nas suas vidas hoje. Relacionamento com os pais que provavelmente são convertidos. Há que pensar nisso, refletir sobre isso, porque pode ter a ver com algumas das coisas que estão sendo ditas aqui. Porque os pais não se veem como problema para os filhos. Raramente. Pelo menos não do ponto de vista assim, ainda que os pais saibam que erram, que tudo, mas acham que estão sempre buscando o melhor para os filhos. Sempre. Não se veem como problema para os filhos. Mas os filhos, inclusive grandes, porque a gente recortou por faixa de idade, essa resposta foi dada não só por filhos adolescentes, foi dado por rapazes e moças de mais de 25 anos, que ainda moram com os pais. Há que pensar nisso, não é? Mas, amados, é isso. Nós não queremos ter que fazer um negócio igual aquele filme, Aposentados e Perigosos. Mas se tiver, nós vamos fazer, não, gente? Se o negócio ficar feio aí, a gente vai fazer. Botar uma tropa aqui, aposentados, vamos ter que, não, ir para o pau. Se precisar, vamos, né? Não? Vamos aqui para isso. Alfredo, eu, Elias, aqui os mais velhos, aposentados e perigosos. Nos aguardem. Eu vou tentar ser breve. Eu queria voltar para o tema do retiro, que era transformação da mente, né? Renovação da mente. Que a salvação não é simplesmente, que nem foi falado aqui,
repetição de padrões morais, não é comportamental, não é uma performance. Se você estiver performando bem, você vai para o céu, se você estiver performando errado, você vai para o inferno. É muito mais que isso. E aí, lembrando, eu tive que vir falar até porque foi tão falado sobre a questão de faculdade, do medo, de tudo mais, que nem o Maurício e o Fernando, eu me converti na UNB. E eu cresci em lar cristão. E eu performava bem. Para mim, eu sempre fui cristão. A questão é que o que Deus me trouxe não é uma faculdade ou uma escola. Faculdade não desvia ninguém. O que a faculdade faz? Ela te proporciona uma liberdade que revela o seu coração. Então, não é que a pessoa chegou lá e agora estragou tudo. Ela, provavelmente, no meu caso, é o exemplo que eu consigo dar com mais clareza. Eu sabia o papel que eu tinha que cumprir e performava ele bem. No momento que eu tive uma liberdade de descobrir quem eu sou até, de experimentar as coisas que eu não conhecia e tudo mais, não é que eu me desviei. Eu revelei o meu coração ali. E ali eu vi que eu nunca fui convertido. Eu era morno a minha vida inteira, precisei virar frio para entender que nunca fui quente. Então, em certo ponto, o meu desvio foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque, na verdade, ele mostrou que eu nunca conhecia Jesus Cristo. Então, é isso, a salvação. E uma vez que a minha mente foi renovada, eu não tive mais as dificuldades que eu tive no meu primeiro ano de UNB. Porque não era mais questão eu tenho que fazer essas coisas que eu não gosto e eu não posso fazer essas coisas que eu gosto. A mente é renovada, é realmente uma regeneração. A natureza da pessoa muda. Então, milagrosamente, as coisas que eu gostava, eu parei de gostar. E as coisas que eu não gostava, eu comecei a gostar. Coisas que agradavam a Deus, né? Então, eu acho que se a gente tiver o foco, eu tô falando a gente até porque a gente está grávida, né? Vou ter um filho e eu estou já pensando como assim. E aí, se o pensamento for simplesmente quero que o meu filho faça essas coisas e não faça essas coisas, não vai o suficiente, não é isso que é. Eu preciso, a gente está até lendo o livro, me preocupar com o coração dela. Pastorear o coração dela, tem um livro que a gente está lendo, que é isso, a gente tem que se preocupar com o interior, não simplesmente com a performance, não simplesmente com tá orando, ou pelo menos parece que tá orando, não tá brigando com o coleguinha, tá dividindo as coisas. Beleza, mas e o coração desse meu filho, dessa minha filha? É com isso que eu preciso muito da ajuda de todos vocês. E que a gente precisa se voltar para isso. Não para performance, e sim para o coração, para a mente da pessoa. E aí trazer esse conforto para os pais até, de que mesmo que tenha situações que vão trazer isso à tona, na verdade isso é bom, porque está revelando o verdadeiro coração da gente. E nisso a gente consegue tratar. Se você consegue ver o coração, você consegue tratar ali. Se está escondido, minha vida passou escondendo meu coração e mostrando um outro. Então, não sabia nem que eu precisava me converter. E aí, a situação de tribulação, de provação, foi a minha salvação, na verdade. E aí, é isso. Amém. Você vê como um exame de laboratório muda a cabeça do cara. Já está pensando assim, minha filha, o que vai ser da minha filha? É isso mesmo. Amados, vamos, a menos que tenha mais alguém assim, empalado para falar, que não pode adiar de jeito nenhum. Nós já passamos bastante o tempo, mas acho que todos puderam ver. E você vem aqui, aí você encerra, vem. Se começou, você termina. Deu para os irmãos verem assim, como a graça de Deus foi derramada, como o que eles compartilharam aqui está muito além de ser o resultado de uma programação, porque muitas coisas assim, o próprio Senhor vai fazendo, vai conduzindo e vai mudando a tal da programação, porque é isso que é o que realmente anima a gente, dá assim, disposição a gente para prosseguir, para continuar. Estamos muito contentes e vamos trabalhar bastante ao longo do ano para que isso produza frutos, para que a gente viva um momento de crescimento, de proclamação, de santificação.
Amém? Alfredo, você encerra aí. Bom, mais um jovem para falar. Jovem há mais tempo, né? Mas eu sempre ouvia falar que a pessoa envelhece, mas a alma continua jovem, né? É verdade, viu? É verdade. Essa questão do sofrimento, eu vejo que ela está na porta do reino de Deus, né? Porque Jesus disse: ninguém pode me seguir se não negar-se a si mesmo e perder sua vida e renunciar a tudo. O que é isso? Isso é alegria? Isso é sofrimento para a carne, né? Você se negar é um sofrimento da carne. A sensação é que você está perdendo a vida. Por isso que ele diz perder a vida. Só que nós vamos ter uma alegria indizível, diz a palavra, né? Bem-aventurado quer dizer feliz. Então nós vamos renunciar à nossa carne, ao mundo, mas vamos receber uma alegria lá do alto que não tem comparação. Isso era uma coisa que eu queria falar. A outra era... A gente, às vezes, pensa assim, o mundo hoje está impossível de pregar a palavra, né? A gente fica pensando, né? O mundo nunca foi fácil de pregar a palavra. Nunca. Eu estava lendo a história de John Wesley. Ele viveu no século 1700, por ali. E ele conta que ele falava que a Inglaterra estava afundada no pecado. Era bebida, prostituição, era uma loucura. E ele começou a pregar. Agora ele disse que a pior perseguição não foi do mundo, foi da igreja. Eles proibiram John Wesley de pregar nas igrejas. Aí ele começou a pregar ao ar livre. E era 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 assistindo. E mais de uma vez, ele foi apedrejado. Vocês acreditam num negócio desse? Isso depois da reforma. Ele foi apedrejado. Então, a Bíblia fala que aquele que quiser viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Está escrito. Olhe, se você tiver medo de não agradar, das pessoas ficarem incomodadas, você não vai pregar nunca. Você não tem que pensar se vai agradar, se não vai não. Você tem que fazer a vontade do Senhor. E Jesus disse, olhe, muitos não vão te ouvir. Não sei se vocês sabem, lembram dessa palavra. Muitos não vão te ouvir. Mas muitos vão te ouvir, porque me ouviram. Então, a gente não sabe quem vai ouvir, quem não vai ouvir. A gente precisa falar, né? E o... Não, é porque essa semana, gente, a gente teve uma reunião de médicos assim, de Covid, que trata Covid, né? Aí a gente foi numa casa grande, lá, cheia de médicos. Tinha em torno de 50 pessoas e uns 25 médicos daqui, muitas estrelas, muitos médicos inteligentes, muita coisa. E aí a gente foi eu fui conhecer os que eu não conhecia pessoalmente também, porque eu só conhecia por Zap, que me ajudavam, e também que eu ajudei alguns. Aí eu conheci todos, comecei com todos os médicos, né? Deixa eu explicar melhor. Eu soube nessa reunião, né, que existem 50 grupos, cada um de 250 médicos. Veja a quantidade, né? 50 grupos de cada um de uns 250 médicos, grupos de WhatsApp, que se
se comunicam, se ajudam para combater o Covid. Então, Márcia participa de 2 grupos desses, né? 3 grupos. Deixa eu falar. Não, mas aí só foram pouquinhas pessoas, né? Foi do DF, daqui do DF, né? Então, eu conheci os do DF, mas... Então, aí eu comecei, falei um monte de coisa, falei de Jesus, sempre falava aqui, falava lá, falava... Foi assim, incrível. Agora, só o mais incrível, vocês imaginam. Quando já estava no fim, que tinha falado doutor tal, doutor tal, um monte de gente, né? Aí, quando eu olhei, Alfredo estava lá na frente assim também. Você acredita? Você acredita? O que Alfredo está fazendo ali na frente? Porque ele não é médico. O que Alfredo vai falar ali na frente? Aí, Alfredo lá, a doutora Cecília terminando de falar, ela é doutora, ela é mestra, doutora, um monte de coisa. Essa. Terminando de falar, aí Alfredo pegou a palavra. Gente, vocês não acreditam. Alfredo falou Jesus, falou da bênção que Deus deu a gente de ajudar as pessoas, tudo, e orou por todos os médicos deram as mãos, os médicos, e eu olhando assim, gente, porque o Alfredo, ele não é assim tão despachado como eu, né? Mas ele não é tão despachado assim, mas ele, meu filho, não teve vergonha nenhuma, e orou, e abençoou, todos deram as mãos, o dono da casa segurou assim, eu vi o dono da casa, baixou a cabeça assim, que é uma figura, que é o doutor Flávio Cardegiani, conhecidíssimo, e todo mundo orou com o Alfredo, e depois, o que foi que disseram? Foram falar com o Alfredo. Que coisa maravilhosa! Deixa eu explicar o que é que aconteceu, né? Eu vi os médicos falando lá na frente e o pessoal com doutorado, o Flávio que recebeu na casa dele, ele vive nos Estados Unidos, só tinha médico, né? Aí, quando eu estava ouvindo os médicos falando lá na frente e tal, eu acompanhei Márcia durante esse Covid, atendendo muita gente, ajudando muita gente. E eu vibrava com esse atendimento, né? E eu vi os outros médicos ali que fizeram a mesma coisa. Gente, eu comecei a ficar incomodado. Eu me lembrei, quando o Espírito Santo quer falar através de você, não sei se a minha experiência é essa, quando o Espírito Santo quer falar através de você, você fica, parece que quer explodir, você tem que ir lá na frente e falar, não é verdade? Eu fiquei desse jeito. Eu podia dizer não ao Senhor, eu fiquei num pé e no outro, eu digo, rapaz, como é que eu faço, né? Os médicos tudo lá na frente falando, não sei o quê, e eu num pé e no outro. Aí quando uma amiga médica de Márcia, que eu já conhecia, foi lá na frente, e ela coordenava tudo, eu digo, eu vou falar com ela. Aí eu fui lá na frente e falei com ela, eu disse, Karine, posso dar uma palavrinha? Ela disse, deve. Eu digo, é agora. Aí eu fiquei esperando, e a última médica que falou, ela encerrou. Eu digo, pronto, agora eu vou desencerrar. Aí eu, gente, eu queria dar uma palavrinha. Mas, gente, olha, o Espírito Santo me impulsionou. Eu fui assim, ó. Eu fui por obediência. E eu acho que é assim que deve ser, né? Eu não me programei, não fiz nada. A gente, às vezes, quer usar métodos. Rapaz, o Espírito Santo, ele te manda onde ele quer, ele sopra onde quer. E eu não pude resistir. Parecia que eu estava numa reunião. Para mim, era como se eu estivesse num encontro. E eu tinha que dar uma palavra lá na frente. Pronto. Foi a mesma coisa. Mas glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Nós te louvamos. Te agradecemos por cada palavra falada aqui, por cada irmão. Ó Senhor, nos leva na tua paz, nos enche do teu Espírito Santo.
Senhor, que a gente não se cale, que a gente seja intrépido, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.